Tudo bem? Então tá bom. Acho que primeiramente, quero agradecer a CPFL Cultura pelo convite, ao Greenpeace. Acho que discutir esse tipo de assunto é sempre muito valioso, não só para mim, para a nossa empresa, mas para a sociedade brasileira. Decisões são tomadas a cada mês, a cada dia, sobre o futuro da nossa energia, de como nossos filhos vão ter seus consumos atendidos pelas diferentes fontes e tudo mais, e discutir isso na sociedade de forma aberta, de forma honesta, né, é muito importante. Então, é uma honra estar aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa franca e interativa aí. O que eu preparei aqui hoje, na verdade, são algumas reflexões que eu mesmo tenho recorrentemente, e no caminho da nossa empresa a gente tem feito escolhas derivadas dessas reflexões, né? Tem o primeiro assunto que sempre me move e que ele é de suma importância para qualquer pessoa que quer ter um propósito na vida, né? Que por que a gente faz o que a gente faz, né? Ou seja, nós mexemos com energia renovável, limpa, temos programas de responsabilidade social lá na empresa e de fato, acreditamos com víscera nesse assunto por diversas razões que estão implícitas aí nessas reflexões que eu vou mostrar aqui a seguir, né? A primeira delas é a seguinte, né? Ou seja, a energia ela é propulsora para a prosperidade humana hoje em dia, né? Ou seja, prosperidade só existe se você conseguir ter de forma razoável, constante, frequente e da forma certa a disponibilidade de energia. Tem uma informação que ela é bastante interessante, que é a seguinte: para nós garantirmos que todos os habitantes do mundo hoje tivessem o que a gente chama de washing machine pattern, né? Que é, ou seja, no mínimo ter uma máquina de lavar em casa, de forma a conseguir ter uma produtividade nas atividades domiciliares mínima, né? Se nós tivéssemos esse padrão de consumo aplicado para os 9 bilhões de habitantes do mundo hoje, nós teríamos que hoje, nesse instante, aumentar em 50% a oferta de energia que nós já temos. Isso é um desafio dos mais significativos que existem no mundo, né? Se você adicionar a isso elementos como o crescimento populacional, né, o crescimento de consumo, ou seja, estou falando de um padrão washing machine pattern, ou seja, as pessoas têm o mínimo necessário para conseguir ter uma vida justa e equilibrada. Para padrões europeus ou americanos, nem se fala. Teríamos quase mais que duplicar o volume de energia que nós temos hoje sendo produzido. Então, isso é algo que me move e assim, que todas as pessoas da nossa empresa têm lá dentro de si esse propósito de como é que eu posso vencer esse desafio. Obviamente que nós estamos falando de Brasil, de um espectro mais conciso, mas que ele em si mesmo tem um desafio importante em relação a isso. Nós ainda temos no Brasil, como vocês bem sabem, por volta de 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, né? E nada me convence que existe outro caminho senão você gerar desenvolvimento sustentável, né, para garantir a prosperidade dessas pessoas todas, né? Sem falar aquelas pessoas que hoje elas estão logo acima da linha de pobreza, mas ainda tem um belo caminho para chegar perto do washing machine pattern. Esse washing machine pattern foi criado por um engenheiro alemão, naqueles TED Talks, vocês devem conhecer, chamado Hans Rosling, e ele fez esse sketch de uma forma muito inteligente, que foi para, de uma forma muito simples, mostrar para o mundo o desafio que nós temos em relação à energia, ao suprimento dela de forma frequente, consistente e sustentável. Então, essa é uma reflexão inicial que não só é uma provocação para mim como responsável por uma empresa que desenvolve energia, mas também para mim como pessoa que vê no que eu faço um propósito muito valoroso, e eu tento incutir cada uma das pessoas que trabalham comigo esse propósito de que a nossa grande missão é achar soluções para
abastecer as pessoas de energia no volume certo, da forma certa. Então, acho que essa é uma reflexão inicial importante. Falando um pouco sobre o Brasil, né? O Brasil, se você comparar o Brasil com o resto do mundo, o Brasil tem uma posição muito privilegiada em termos de quão limpa é a nossa matriz energética, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, falando de energia elétrica, tá? O Brasil hoje tem 75%, mais ou menos, da sua produção de energia advinda de fontes hidráulicas, né? Ou seja, é uma fonte com alta confiabilidade, com baixo custo, com uma capacidade de armazenar energia de uma forma barata, e isso gera uma série de benefícios para o sistema elétrico como um todo, né? Então, nós temos um retrato hoje muito interessante. Comparando com o mundo, hoje o mundo, em termos de geração elétrica, ele é um mundo que está na dualidade carvão e gás natural, né? Carvão sendo 41% do total da produção mundial de energia elétrica e gás natural 22%. No mundo, estamos falando de hidrelétricas em 16%, ou seja, bem menos que o Brasil, estamos falando aí de 20% do que o Brasil produz de energia hidrelétrica em termos relativos, o mundo produz. Então, naquela minha introdução sobre prosperidade, as alternativas que existem sustentáveis, né, o Brasil tem uma equação hoje mais favorável que a do mundo, de forma bastante acentuada, o que torna o desafio brasileiro mais palatável, mas ainda assim o desafio mundial em termos de volume e de grau de qualidade ambiental da produção de energia, ele é muitíssimo substancial. Daí, entrando um pouco mais no detalhe do Brasil, né? O Brasil, historicamente, teve como principais fomentadores da capacidade de instalar de energia o governo, principalmente, empresas estatais ou derivadas de estatais e tudo mais, sempre numa relação de que você tinha capital vindo do governo ou de órgãos relacionados ao governo, multilaterais e bancos públicos, etc., dedicado muito a investimento em grandes centrais hidrelétricas, né? São as famosas UHEs, aí, que no ano passado a gente teve discussões importantes sobre renovação, etc., vocês devem lembrar disso. Isso aconteceu muito intensivamente nos anos 70, 80, por ali. A gente teve um período bastante importante, até quase o apagão simbolizou muito isso, né? Que foi uma falta de investimento em capacidade adicional de geração de energia, que culminou no apagão, mas existia um problema estrutural ali do setor de energia, ou seja, você tinha uma série de amarras regulatórias importantes, você tinha uma série de dificuldades relacionadas a capital e mobilização de capital para esse tipo de projeto. O governo já fiscalmente não tinha mais fôlego para conseguir investir em energia, e dali para frente houve uma reinvenção ou uma restauração importante do setor elétrico brasileiro, né? Algumas privatizações foram feitas, principalmente das distribuidoras na época, mas foi parcial, né? Mas ainda assim você conseguiu criar um marco regulatório novo que propiciou uma série de oportunidades e proporcionou que o mercado de energia, o setor energético hoje tivesse uma fotografia bem diferente daquele do final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E dentro disso, o que é muitíssimo valioso, né? Todo mundo diz que Deus é brasileiro e nesse caso a gente confirma mais uma vez, né? O Brasil consegue ser o país que tem 3 fontes de energia limpa e renováveis que são muitíssimo competitivas em termos de custo. Essa é uma realidade que nenhum país tem. E daí, voltando, antes de avançar no Brasil, né, comparando com outros países, né, ou seja, a Europa. Por que a Europa decidiu investir em energia eólica, né? A Europa decidiu investir em energia eólica por uma série de razões. Primeiro, porque
você tinha ali uma dependência de importação de derivados de petróleo, Rússia e outros lugares, Oriente Médio, etc., que você fazia a Europa mais vulnerável do ponto de vista estratégico e geopolítico, né? Em segundo lugar, você tinha lá uma grande expansão das usinas nucleares, e tem toda a questão ambiental e de traumas em relação a Chernobyl e outras coisas parecidas, né? E efetivamente não tinha mais capacidade hidrelétrica para ser desenvolvida, né? Então, com essa situação, desde a criação do mercado comum europeu e depois do euro, houve uma liquidez nova, uma capacidade de investimento, de financiamento novo para a Europa como um grupo, e, portanto, houve um programa bastante substancial para se fomentar esse tipo de energia renovável, principalmente a eólica e mais recentemente a solar. No que se baseava esse desenvolvimento, né? Basicamente em desenvolver tecnologias que tivessem uma produtividade crescente, né? Se nós formos observar a tecnologia eólica nos últimos 10 anos, já teve um avanço estupendo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas ainda assim existia um elemento de subsídios a essas fontes enorme. Não só subsídios para quem produzia os equipamentos, né? As empresas, as grandes fornecedoras de equipamentos eólicos no mundo são europeias, né? Vestas, Volben, Enercon, desculpe, e muitas outras, né? Nordex, etc. Então, são empresas europeias que foram financiadas com linhas aí que queriam fomentar energias limpas. As tarifas eram muito subsidiadas, chamado feed-in tariff, ou seja, existia um incentivo direto pago pelo contribuinte desses países todos para conseguir viabilizar que essa energia fosse vendida. E, em terceiro lugar, o financiamento dessas empresas, as geradoras europeias, foi essencialmente provido por órgãos governamentais, europeus, bancos regionais e continentais. Então, foi uma indústria que surgiu fortemente em função desses elementos e, objetivamente, conseguiu gerar uma série de avanços tecnológicos, mas, ainda assim, havia uma dependência muito grande desse tipo de incentivo e subsídio. Os últimos anos, desde 2008, a gente tem observado que esses subsídios não mais existem, que as limitações fiscais dos países europeus elas são muitíssimo grandes e que, portanto, não mais há essa expansão bastante grande e a olhos vistos da capacidade instalada de energia renovável em países, por exemplo, como a Espanha, que reduziu bastante os investimentos, ou a Itália. A Alemanha continuou, mas continuou de uma forma mais tímida do que antes, e tudo mais. Então, essa é a realidade do setor de energias renováveis na Europa. Estados Unidos tem similaridades importantes, também ainda tem um grande elemento de subsídios lá, especialmente a solar. Hoje tem um programa de subsídios, por exemplo, na Califórnia, muito intensivo, em outros lugares também, ou seja, é relevante o item subsídio e a ajuda de custo à viabilização desse tipo de energia. A eólica nos Estados Unidos já tem um componente fiscal muito grande, ou seja, você tem um incentivo de imposto de renda bastante substancial que viabiliza investimentos em eólica em maior volume nos Estados Unidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que no mundo ainda você depende de algum elemento substancial de incentivos para viabilizar o aumento de capacidade de energia renovável e limpa nesses países. Mesmo assim, estão crescendo. China cresce bastante, outros países da Ásia também crescem bastante. Estados Unidos continua crescendo em passo diferente do anterior, aí dos anos de 2008 e 2009, mas continua crescendo. E daí, vindo para o Brasil de volta, né? O Brasil não precisa de subsídio. O Brasil ele consegue gerar energia eólica, hidráulica, biomassa, e depois eu vou falar sobre solar, mas essas três com custos
extremamente competitivos, mais baixos que as opções não renováveis. Isso é valiosíssimo. Nenhum país tem isso no mundo. Se você observar a evolução dos preços aí dos leilões de energia, que são referências de preço muito importantes para se definir o custo marginal da expansão, né? Quanto custa para você produzir a energia nova que você vai abastecer o mercado, você vê quedas aí entre 2009 e 2011 de 30%, 35%. Queda em termos reais de preço. Por que isso acontece? Acontece porque o Brasil tem fatores de capacidade eólicos melhores que outros lugares do mundo, sem dúvida alguma, e eu vou falar mais sobre isso para frente. Acontece porque ainda as hidráulicas têm um custo muito competitivo, é uma tecnologia dominada pelo país e que tem vantagens muito importantes inerentes a ela. O Brasil é um país que produz muito bagaço de cana e, portanto, biomassa tem um preço muito competitivo e assim por diante. Então, nós temos uma riqueza de oportunidade nas nossas mãos enorme e que nós deveríamos, como sociedade, como país, nos aproveitarmos com grande foco e com grande habilidade. A gente faz projeções sempre lá na empresa e, obviamente, que nós somos otimistas por definição aí, e gostamos muito da plataforma de uma matriz cada vez mais limpa no Brasil, né? E nas nossas projeções, ou seja, olhando para frente em termos de desenho do crescimento da capacidade instalada de energia no Brasil até 2020, a gente acha que é muito possível que você cresça 15% ao ano a capacidade instalada eólica, 7% ao ano biomassa, 9% ao ano pequenas centrais hidrelétricas e 3,5% ao ano as grandes centrais hidrelétricas, né? Deixando aí 3%, 3,5% com térmicas ou a gás ou outras fontes. Agora, essa é a nossa matriz, essa é a matriz que a gente acha que é possível, né? O que tem acontecido na prática, nós vamos poder aí debater mais à frente, é que por uma série de desafios de prazo e viabilização ambiental e de conexão e de planejamento nosso, nós temos sempre que, nos momentos de maior aperto de demanda, recorrer às térmicas, porque as térmicas têm uma capacidade de colocar energia para ser produzida muito rápido, né? O apagão, por exemplo, que se deu em 2001, nós tivemos um plano de contingenciamento que tinha que ser feito, não tinha outro jeito, que instalou uma série de térmicas no Brasil para atender aquela demanda não atendida em poucos trimestres. Mas isso não é necessário. A gente tem alguma convicção que, se bem planejado, se bem coordenado aí, pelo governo, pelas empresas do setor, etc., é muito possível que você tenha uma expansão elementarmente baseada em energia limpa, especialmente dessas três fontes que eu mencionei anteriormente, né? Então, no nosso sonho de matriz, e não é um sonho assim absurdo, é um sonho absolutamente objetivo, nós temos como, em termos de capacidade eólica no Brasil, é uma discussão que nem existe. Ou seja, nós temos capacidade eólica à vontade no Brasil. A capacidade eólica não é um problema. As limitações são, se está perto da conexão ou não está, se você tem viabilidade ambiental ou não tem. São elementos que restringem a capacidade de você instalar um parque em um lugar específico. Mas em termos de capacidade nominal de geração eólica, nós temos um valor absolutamente vultoso que cresce todo trimestre. Ou seja, a gente vai descobrindo novas frentes, novas regiões. Nós temos hoje medição de vento em quase todos os estados do Nordeste, e a cada mês a minha turma de meteorologistas lá me diz, tem mais uma frente aqui que tem mais tantos megawatts. Eu falo assim, porque daqui a pouco nós vamos ter mais megawatts do que a capacidade do Brasil. Então assim, não é uma capacidade de expansão, não é um problema. Tem outras dificuldades de expansão eólica que são importantes, eu até vou falar aqui mais para frente. Mesma coisa as hidrelétricas, ou seja, o Brasil, e isso é um assunto, eu sei que delicado, junto a alguns ambientalistas, etc., mas o Brasil tem uma capacidade de aumentar, duplicar, triplicar a capacidade hidráulica ainda. Que país do mundo tem isso? Nenhum. País grande, com consumo substancial, nenhum. Tem uma série de discussões ambientais, até tem uma das minhas reflexões sobre isso aqui mais para frente, mas
essa dualidade, essa combinação eólica e hidráulica que nós temos à nossa frente, uma tecnologia dominada e pronta para fazer, é muito poderosa para o nosso país, né? Você poder produzir energia limpa, renovável, sem depender de importação de derivado de petróleo, né? Dentro de casa, de uma forma com baixo impacto ambiental, isso é muito valioso do ponto de vista estratégico do Brasil. Ou seja, nós temos isso dentro de casa e absolutamente fácil de capturar. O que é um ponto importante para se refletir é que, nos últimos anos, ou seja, o nosso modelo atual ele é um modelo que a gente chama de modelo hidrotérmico, né? Que é o modelo hidrotérmico? Ele se baseia na seguinte lógica, né? Você tem hidrelétricas que acumulam energia, né? E térmicas que preenchem, né? E vão regulando a capacidade de acumulação de energia que você tem para você conseguir ter um fornecimento em termos de preço médio baixo, mas estável do ponto de vista de risco de abastecimento. Então esse modelo é um modelo muito eficiente, porque você tem a acumulação de água, que é o jeito mais barato de você armazenar energia hoje em dia, né? Você consegue ter um despacho térmico baixo, só despacha térmica nos momentos em que você tem algum tipo de problema de chuvas ou momento de consumos de pico. Mas é um modelo que se equilibra muito bem. Uma proposição adicional, e nós estamos no meio desse processo hoje no Brasil, nós estamos aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, né? Ou seja, a gente pulou aí vai pular de 0 megawatts eólicos para quase 5 mil instalados daqui a 2 anos, né? Num espaço de tempo muito pequeno, estamos falando de 6, 7 anos. Então nós estamos aprendendo um pouco como que a entrada da eólica, por exemplo, ela se combina com essa lógica hidrotérmica, né? Outros países que têm menos acumulação hidrelétrica, né, têm dificuldades de lidar com a eólica, porque a eólica tem intermitência, tem uma série de dificuldades que atrapalham a linearidade do fornecimento. Mas ainda assim, como nós temos uma capacidade de acumulação de água ainda muito grande, né, você tem uma lógica um pouquinho diferente, que nós somos um modelo hidrotérmico eólico, ou hidroeólico térmico, né, que é você produz eólica sempre, porque você não tem como controlar, né, ou seja, e isso vai regularizando os reservatórios, e você tem as térmicas para preencher eventuais lacunas e hiatos nessa lógica eólica mais hidráulica. É um jeito diferente de se pensar, mas altamente conciliável com o modelo hidrotérmico que nós tínhamos aí concebido no nosso modelo inicial. Nos últimos anos, principalmente, a lógica sempre foi essa. Então, acho que a mensagem aqui é que é muito possível que a gente consiga ter uma expansão substancial de capacidade baseado efetivamente, essencialmente, em energia limpa. Existem algumas contas que se fazem, né? Nessa lógica hidráulica e eólica, qual que é o limite de expansão eólica para você começar a atrapalhar a intermitência, atrapalhar um pouco a linearidade da oferta, ou a sazonalidade também atrapalhar o seu perfil de geração. Ninguém tem essa conta muito precisa ainda, a gente acha que é por volta de 20% da oferta global de energia no Brasil. Então, muito longe disso ainda. Nós estamos hoje ainda engatinhando. Tem muita capacidade para se instalar de eólica para chegar nos 20%, para discutir a partir dali se a continuidade de expansão eólica faz sentido ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, até lá deveria ser uma prioridade nossa aí como política pública das empresas que estão envolvidas no setor. A próxima reflexão que eu faço, ela é relacionada à natureza implícita da eólica, né? A eólica tem uma série de vantagens, como eu disse, mas eu acho que traduzir isso em números é muito importante, né? Pegando um empreendimento de 30 megawatts no Nordeste, né, você, comparando esse empreendimento com térmicas equivalentes para fornecer aquela energia para uma família, né, para famílias, né,
Uma usina de 30 megawatts deve abastecer mais ou menos umas 10 mil famílias no Nordeste, mais ou menos, tá? 10 mil residências. Para abastecer essa mesma quantidade de residências, via térmicas, você gasta 1,32 milhão de toneladas de carbono a mais do que se você abastecer via eólica. No período inteiro de existência dessa usina, que são 30 anos. Né? Ou seja, uma usina de 30 megawatts, fornecendo energia para 10 mil residências, economiza o meio ambiente, ao meio ambiente brasileiro 1,32 milhão de toneladas de carbono. Né? Imagina, se estamos falando 30 megawatts, estamos falando que nós podemos chegar a 5 mil megawatts, a 6 mil megawatts, a 10 mil megawatts. Ou seja, qual é o impacto positivo ambiental que você gerar com eólicas não proporciona? Isso do ponto de vista ambiental. E daí, o que não é verdade nos outros lugares do mundo, né, em termos de custo, você fornecer para essas 10 mil residências energia eólica dessa usina, versus fornecer via uma térmica, você vai gerar um custo global adicional ao consumidor entre 1,7 bilhão de reais e 5,3 bilhões. Qual que é a conta aqui? A conta é a seguinte: quanto que hoje as térmicas no Nordeste custam para ser despachadas em média, né? E isso versus o custo da eólica, quanto que um versus o outro custaria para o consumidor. Obviamente, como a eólica você tem a sazonalidade, a intermitência, não é exatamente uma comparação justa, porque você tem que ter uma linearização ou com térmica ou com hidrelétrica para conseguir fornecer de forma linear. Mas a diferença vai estar aí, vai ser ainda muito substancial essa diferença em termos de custo para o consumidor. Né? 1,7 bilhão se você usar a média das termoelétricas instaladas hoje no Brasil, no Nordeste do Brasil, 5,3 bilhões se você considerar a térmica mais cara do Nordeste, que é a térmica Potiguar, que é uma térmica que tem um despacho mais caro dentro das térmicas que existem no Nordeste. Ou seja, é uma comparação que valida o que eu falei inicialmente, né? Ou seja, de forma objetiva e numérica, nós temos usinas hoje produzindo, nossa empresa e outras empresas também, que conseguem fornecer uma economia ambiental, uma redução da emissão de carbono bastante substancial ao longo da produção dessa usina, e ao mesmo tempo uma redução de custo para o consumidor final de energia. Né? E daí, fazendo aqui uma conclusão em relação às eólicas, né? Quais são as vantagens dela de forma sumarizada? Né? A primeira é que, como eu disse antes, a capacidade de expansão ela é quase que irrelevante e tão grande que é. Né? Não é uma questão mais, as amarras são outras e vou citar aqui na sequência. Né? Segundo, o Brasil tem uma alta vocação para esse tipo de geração de energia. E o Brasil tem vocação para a geração de vários tipos de energia, o que é muito bom para nós todos. Mas, para vocês terem uma ideia, ou seja, nós temos fatores de capacidade hoje no Nordeste por volta de 50%. 50% é um bom número, em boa quantidade. Nós temos muitos parques com esse fator de capacidade. Fora do Brasil, você tem fatores de 35%, de 30%, 40%, é um bom fator, etc. Ou seja, em termos relativos, Brasil versus o mundo, nós temos uma vantagem competitiva e uma capacidade de ter uma produtividade em geração eólica muito maior que qualquer outro lugar que existe. Por que isso? Muita gente pensa intuitivamente porque existe mais vento em termos de volume de vento nominal, e não é isso. A tecnologia disponível hoje para você gerar energia eólica, ela tem uma limitação. Né? Então, o que importa é frequência de vento, e não é a intensidade de vento. Né? Então, no Nordeste, todo mundo fala da brisa da Bahia, etc., e no Nordeste todo brasileiro é assim, né? Você tem uma frequência de vento muito grande que faz com que você consiga aproveitar ao máximo a tecnologia hoje disponível, com as curvas de potência que você tem hoje. Então, a banda de vento que você tem é uma banda de vento que ela se adapta muito bem à tecnologia hoje disponível. Então, você gera quase que todos, ou seja, a maioria dos dias do ano, você consegue gerar de forma ótima, levando os fatores de capacidade no Brasil
a valores muito superiores ao do resto do mundo, e por isso que nós temos preços tão baixos de energia eólica no Brasil. Ou seja, nós estamos vendendo... Nós temos... Nossa primeira usina eólica vendeu energia a R$300, o preço de hoje. A nossa última já vendeu energia a cento e poucos, R$115. Então, vocês veem como a curva de preço foi excepcional nos últimos anos, e um dos fatores que levaram a isso foi a tecnologia e a adequação do Brasil à tecnologia que avançou aí nos últimos anos. Tem um terceiro ponto que eu já falei, mas ele é sempre bom reforçar, ou seja, sem subsídios, né? Isso é importante, ou seja, para que isso se perpetue e dure muito, né? Ou seja, sem subsídios. Acho que também a questão da intervenção física de uma eólica ela é importante, ou seja, você, para fazer uma usina eólica, você usa, em média, entre 4% e 5% de ocupação de solo que você tem numa propriedade. Então, eu tenho uma propriedade lá de 100 hectares, eu vou usar 5 hectares para fazer a base e os acessos àqueles geradores. Ou seja, é um negócio espetacular. Ou seja, você pode ter uma plantação ali ou manter uma vegetação ambientalmente rica ou ter pecuária extensiva. Ou seja, você tem um uso do solo quase que risível, né? Isso é muito importante, né? E por último, né, que também é muito relevante, ou seja, você descomissionar aquilo, né, depois do período de operação, você transformar aquilo de novo no que era antes, é muito fácil e também não é muito custoso. Então, é uma fonte realmente limpíssima e com potencial para o nosso país incrível. Agora, quais são os desafios, né? Existem alguns desafios importantes. O primeiro deles, eu diria que é a parte tecnológica, de equipamentos, né? Dividiria em dois grupos de preocupações minhas em relação a isso. A primeira é que uma das grandes vantagens que nós tivemos no Brasil nesses anos mais recentes, que levaram a esse preço menor de geração de energia eólica, é que o mundo entrou em crise, né? A capacidade instalada da indústria de aerogeradores no mundo era muito grande, a demanda despencou, né? E esses produtores de equipamentos ficaram sem clientes. Então, um dos mercados que direcionaram esses equipamentos foi o Brasil, e nós tivemos a oportunidade de baixar os preços dos equipamentos muito rapidamente, de uma forma muito importante para nós, para que esse preço todo baixasse. Então, ter certeza que a cadeia de suprimentos da eólica vai ser mais na linha de uma Embraer, né, que ela tem uma supply chain global e usa, né, aquelas parcelas de equipamentos e fornecimentos onde elas estão mais baratas, né? Então, eu vou trazer isso aqui de tal lugar, no Brasil eu vou produzir isso aqui, etc. Ou seja, ter uma cadeia de suprimentos mundial é intrínseco a qualquer indústria moderna. Acho que a Embraer é um símbolo brasileiro que faz muito bem isso, né? Se a gente pudesse continuar replicando esse modelo de conseguir ter o melhor equipamento no melhor custo, usando uma lógica de cadeia de suprimento global, eu acho que é o caminho para a gente conseguir manter preços baixos de equipamentos, né? Então, acho que essa é uma reflexão importante e que a gente deveria refletir muito. Ou seja, a mera impressão de não, vamos fazer tudo no Brasil, eu como brasileiro sempre, a princípio, gosto muito do conceito, né? Mas é possível, né? É o melhor para o Brasil, porque o que é melhor para a gente? Produzir energia barata e todas as indústrias do Brasil se beneficiarem disso, todas as residências do Brasil se beneficiarem disso, sobrando renda para outras coisas, né? Ou a gente internalizar a produção de coisas que nós não temos vocação para produzir, né? E daí aumentar o preço, vai aumentar o preço da energia para a indústria, vai aumentar o preço da energia para as famílias, etc. Então, entender uma lógica de cadeia de suprimentos global que garanta que o nosso preço de equipamento seja competitivo em termos globais é muito importante e isso é algo que me preocupa. Acho que o segundo ponto, em termos de produção, é a tecnologia, né? É uma tecnologia que ela é nova, mas não é tão nova assim mais, mas ainda assim nós não temos parques aí operando há 20, 25 anos, né? Então,
O que vai acontecer com esses parques ainda é uma dúvida. Nós temos grande convicção que temos elementos para fazer projeções muito positivas sobre a robustez e o vigor desses equipamentos, mas ainda é uma tecnologia menos madura que uma tecnologia hidrelétrica, por exemplo, né? E, por último, tem um outro ponto tecnológico, que é a questão de você evoluir na precisão da certificação que você faz. Hoje em dia, o processo para você medir vento, né, ele deriva-se da seguinte lógica. Você instala uma torre meteorológica, né, na altura do que seria o seu aerogerador. Né, você mede, então, a incidência de vento lá com uma série de equipamentos específicos, né, faz uma projeção de como vai ser esse vento, você faz um modelo estatístico que faz a projeção disso, e com base nisso você define o que vai ser de energia para frente, né? Então, no começo da indústria eólica, o desvio entre a projeção e o real era muito grande, para cima e para baixo, era um desvio mesmo, ou seja, a precisão era pequena, e nós temos tido nos últimos anos, nos últimos 3 anos mais especificamente, um avanço da tecnologia de medição que tem tornado mais precisa a projeção e a certificação de vento versus a realidade dele. Nosso parque no Rio de Janeiro, ele tem hoje em dia uma performance muitíssimo alinhada com a certificação que a gente fez, que foi recente, né, e foi uma certificação já feita dentro de uma modelagem nova. Existem desvios históricos aí um pouco maiores, mas cada vez mais a precisão está aumentando por causa da tecnologia, do jeito que você mede o vento. A gente também tem que ter... Nós estamos tropicalizando o jeito de medir vento, que você não pode fazer uma extrapolação simples do perfil do vento, da incidência dele na Europa, nos Estados Unidos com o Brasil, são diferentes, né? No Brasil você tem hoje em dia, claramente, 2 tipos de vento interessantes, os ventos mais litorâneos, né, e os ventos mais de cordilheira. São 2 ventos muito interessantes, com uma frequência muito boa, intensidade boa, mas com um perfil completamente diferente do jeito que você aproveita o vento e como ele se dá em termos de rosa dos ventos e tudo mais. Então, nós estamos aprimorando bastante isso. Acho que hoje em dia a indústria já é muito precisa e muito qualificada para fazer esse tipo de medição e ter precisão no que vai acontecer de produção para frente. O terceiro ponto, em termos de desafio, esse é um desafio difícil de você superar. É uma realidade que nós temos que lidar com ela, né? Ou seja, a fonte eólica é uma fonte intermitente sazonal. Eu falei isso no começo como tese, agora especificamente é interessante explorar um pouquinho mais. O que isso quer dizer, né? Ou seja, ela é intermitente porque ela não gera de forma constante por horas ou dias, etc. Ou seja, tem uma geração, depois ela para, gera de novo, para. Por exemplo, choveu, vou dar um exemplo, né? Ou seja, esse mês é um mês que historicamente a gente tem uma produção boa no Rio de Janeiro, porque é um mês mais seco no Rio de Janeiro, na região que nós estamos lá. Mas, objetivamente, choveu pouco, choveu mais do que a gente esperava. Então, quando chove, o vento diminui. Então, você tem lá 3 dias sem produção, 4 dias sem produção, e isso torna aquela linearidade da oferta pouco possível. Então, esse é um desafio importante. Você tem que pensar sempre numa tese, num conceito de diversificação de matriz. Você tem lá os reservatórios hidrelétricos, você tem as térmicas tal, para completar isso e preencher essa lacuna de forma a conseguir garantir suprimento para os consumidores, né? E aí, ou seja, acho que vai muito das empresas e do governo pensar um pouco em como diversificar isso de forma inteligente, como eu falei no começo, né? Ou seja, como enriquecer a lógica hidrotérmica, né? E aí, por exemplo, algumas empresas, inclusive a nossa, nós fazemos venda de energia para clientes diretos, né, de forma direta, que a gente lineariza as eólicas com hidrelétricas. Então a gente faz lá uma composição e a gente consegue reduzir o risco de fornecimento em função da combinação dessas 2 fontes. Isso, uma empresa, um fornecimento de 5 megawatts, 10 megawatts. A mesma lógica serve para o Brasil, né? Nós temos que pensar qual que é a combinação de fontes que vai garantir 3 coisas para a gente, né? Melhor preço, no risco certo, né? E ambientalmente, de forma ambientalmente sustentável, né? Geralmente a gente fica muito tentado a só ir para o melhor preço, mas o melhor preço às vezes ele vira o pior preço se você pensar só em preço, né? Então, por exemplo, alguns leilões que foram feitos nos últimos anos, houve oferta de alguns empreendedores que
essa energia acabou não sendo produzida e gerou lá uma lacuna que atrapalhou os preços de curto prazo. Então, oferta no risco certo e ambientalmente sustentável deveria ser o tripé para a gente basear o planejamento de uma empresa e do país como um todo. Do ponto de vista de sustentabilidade, especificamente, a gente tem a questão do... Só um segundinho. A gente tem a questão das eólicas muito presente mais recentemente. E isso afetando um pouco a lógica dos leilões de energia que nós temos, né? Então, nós tivemos leilões que misturavam térmicas a gás com eólicas, no mesmo leilão. O negócio não tem muito sentido, né? O governo está falando para a gente assim, para mim tanto faz 1 megawatt-hora eólico ou 1 megawatt-hora de uma térmica a gás do ponto de vista ambiental, tá? Não estou falando do ponto de vista econômico, não. Na nossa lógica, a gente deveria o seguinte, com base nesses 3 fatores, custo, risco e meio ambiente, vamos definir quais são os volumes ótimos para segurar isso no longo prazo, né? Em termos de risco, você sempre vai dizer, eu preciso de alguma componente térmica para fazer aquele preenchimento, né, de lacunas das outras fontes. É importante, sim, mas limitado, né, dentro de um volume certo. Quando eu ouço, por exemplo, a gente falar que a possibilidade de a gente fazer leilões focados mais em carvão, é algo que me preocupa, porque o Brasil não precisa disso, né? Então, eu acho que são desafios importantes. De novo, não temos uma história para replicar. A indústria de energia limpa ela é muito recente no mundo e aqui também, mas nós vamos achar o nosso jeito de fazer essa combinação de portfólio para garantir esses 3 elementos. Por último, em termos de desafios, e esse é bastante substancial, né, é a questão de conexão, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a natureza da conexão da energia eólica ela é muito peculiar, porque você tem volumes pouco concentrados, você tem pequenos pontos de geração espalhados por uma região ampla, de dimensão bastante ampla, que você tem que consolidar e levar para o sistema interligado nacional, né? Isso custa caro, né? Custa caro e não só custa caro, mas como houve dificuldades para a gente achar um modelo regulatório que permitisse que você levasse essa energia até o sistema integrado. Então, criaram-se o que nós chamamos de ICGs, que eram subsistemas de conexão dedicados a coletar energia dessas plantas eólicas ou de biomassa ou hidráulicas para levar até o sistema principal. Houve alguns atrasos, etc., mas essencialmente o problema, o desafio que nós temos em relação à conexão é que o consumo está no Sudeste, no Sul, e a produção de eólica está no Nordeste, né? Então, a produção de eólica está no Nordeste, é sazonal e é intermitente. Na média, você gera, em algumas regiões, mais à noite do que de dia. Então, isso tudo gera um ônus para o seu sistema de escoamento de produção bastante grande, que tem que ser ponderado pelo regulador e pelas empresas. Uma sugestão que sempre houve, e eu acho que ela é possível, é você fazer leilões regionais de forma a tentar direcionar um pouco mais a capacidade para próximo do consumo, né? Um exemplo claro nós temos uma série de boas usinas eólicas no sul do Brasil, né? Nós temos inclusive projetos nessa região que nos leilões tem dificuldade de vencer porque a energia do Nordeste é tão maior em termos de produção que você acaba no relativo tirando as do Sul de forma majoritária da lista das vencedoras em termos de fornecimento. Só que no leilão você não vai dar conta da conexão, né? E daí você tem um desalinhamento entre o custo real de geração e entrega, porque se fosse no Sul, você não precisaria criar linhas ou sistemas de coleta tão caros assim, porque você está mais próximo do consumo. O Sul tem uma questão hidráulica bem peculiar, bem sazonal, então teria uma vantagem aí do ponto de vista de portfólio combinado do Sul e de conexão importante se você conseguisse ter um leilão regionalizado, por exemplo, no Sul, para a eólica. Então é só um exemplo, tem outros exemplos muito parecidos, mas é um exemplo que mostra os desafios da conexão. O custo ainda não é muito bem
percebido por todos, pelo sistema como um todo. Existem desafios importantes para você escoar essa produção e mover ela de locais. Ou seja, os Estados Unidos teve um problema muito similar no começo, ou seja, também o consumo do Nordeste, ou seja, os consumos dos dois litorais, né, litoral leste e oeste, ele era um consumo, é onde está o consumo, e a produção não era lá, e houve aí desafios importantes em termos de escoar as produções, né. Acho que em termos de eólica, acho que são esses as vantagens, a visão que nós temos em relação às possibilidades e os desafios que existem. Indo no detalhe das hidráulicas, e sempre é um tema um pouquinho mais alvo de debate, de discussões importantes, né? A hidráulica, ela é uma fonte muitíssimo valorosa por uma série de razões, né? Elas são muito claras, e o Brasil, assim, voltando um pouco, pegando um exemplo recente, né? Se a gente usar a MP 579, que foi aquele projeto que a presidenta Dilma aprovou o ano passado, com redução das tarifas em função do vencimento das concessões de algumas usinas que já tinham seu prazo de concessão terminados, né? Ou seja, a grande vantagem daquilo lá, isso foi uma medida que foi espetacular, porque ela conseguiu reduzir o custo de verdade em termos justos, porque a concessão acabou, nada mais justo do que quem concede, né, ajuste o preço à luz do risco, do custo de capital, etc., que naquele momento existe, né? Então, eu acho que foi uma das medidas aí mais efetivas e competentes do governo. E só foi possível aquilo porque nós temos hidrelétricas. Porque são usinas que já estão há 50 anos produzindo e vão produzir mais 50 a um preço absolutamente baixo, porque já foram amortizadas as dívidas, já estão lá produzindo a tecnologia super robusta que vai continuar produzindo energia muito barata, acumulando energia de forma muito barata, para que nós consigamos ter um sistema equilibrado. Então, é a energia mais barata que existe, de fato, não só pela produção marginal, mas também pela diferenciação de poder armazenar, né? Também não tem subsídios, ou seja, ela é competitiva porque ela tem virtudes inerentes muito importantes, né? É uma tecnologia robusta, testada e desenvolvida no Brasil, ou seja, nós dominamos amplamente a tecnologia de fazer barragem, tecnologia hidromecânica, tecnologia elétrica para você gerar energia hidráulica, é amplamente dominada. Temos empresas que estão há décadas no Brasil fazendo isso com ampla capacidade e competência. Temos engenheiros brilhantes de barragens no Brasil que desenvolveram, até exportam tecnologia de como não só conceber, mas como também implementar hidrelétricas para o mundo todo. Então, assim, é uma tecnologia que nós dominamos e uma fonte que nós temos uma enorme capacidade de expansão e uma vocação inegável. A geração é limpa também. Existem as discussões sobre reservatórios, se aquilo lá gera algum tipo de emissão de gás ou não, e quanto isso pode gerar de impacto. As tecnologias mais recentes para você formar reservatórios, no caso de formação de reservatórios, que não são todos, reduzem muito esse tipo de impacto e de resíduos aí potenciais derivados da implantação de uma usina hidrelétrica, né? E dentro das usinas hidrelétricas tem um grupo específico chamado PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas, né? Essas PCHs, elas têm vantagens adicionais, porque elas estão geralmente mais próximas do consumo, são pequenas centrais, então temos muitas aqui em São Paulo, a CPFL mesmo tem uma série de pequenas centrais aqui no interior de São Paulo, tem muita coisa em Minas, muita coisa no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e tudo mais, então estão mais próximas do consumo, tem uma complexidade para se viabilizar em termos ambientais mais baixa, um prazo para construir menor, etc. Então também são alternativas aí importantes para o portfólio combinado aí, que tem aquelas 3 variáveis-chave para serem avaliadas. Quais são os desafios das hidrelétricas, né? Primeiro que ambientalmente existe, sem dúvida, uma dificuldade maior aí nos últimos anos, principalmente em função disso, né? E daí sempre tem um debate que eu gosto de promover ou de ouvir, que é
Belo Monte deveria ter sido feita com reservatório ou sem reservatório? É um debate que ele não é elementar, um debate importante, que tem uma série de pontos meritórios dos dois lados, né? Na minha visão, deveria ter tido reservatório, porque a intervenção já foi tão importante, né, com tantos impactos, tantas derivações, né, que valeria a pena você ter reservatório naquele potencial, de forma a assegurar a nivelação ou nivelamento, né, de um substancial volume adicional de energia, né? Como eu te disse, o modelo hidrotérmico ou hidroeólico, né? Ou seja, você tem que ter acumulação e geração, né? Você hoje tem um fator de capacidade em Belo Monte de 40%, ou seja, estamos falando de uma usina aí que tem 12 mil megawatts instalados, que tem 40% de fator de capacidade. Ou seja, existem meses que você não produz energia alguma lá. Então, você ter isso, né, em termos econômicos, ambientais, faz sentido? Na minha opinião, acho que assim, valeria a pena, dado que em termos de utilização ou em termos de impacto de vegetação, etc., não é algo tão substancial em termos do bojo total da floresta amazônica, etc. E como já teve a intervenção, né, valeria a pena você considerar ter alguma acumulação lá para beneficiar anos à frente aí de geração mais estável no Brasil. Nós temos hoje um desafio importante no Brasil, que é o volume de reservatório versus o consumo tem despencado, né? O que isso acontece? Você, como diminui o volume de reservatório, você torna a volatilidade de oferta muito maior e, portanto, o preço sobe, né? Então, por exemplo, esse ano nós tivemos um ano de pouca chuva. Pouca chuva e no mundo já que a gente tem menos reservatório do que a gente tinha historicamente. Então, com pouca chuva e reservatórios em menor volume versus o consumo, você teve um preço mais agudo, um aumento de preço importante da energia, em função de você ter que despachar mais térmicas para completar aquela energia hidráulica que não está mais disponível, ou para completar, para manter o risco do sistema estável dentro da curva de aversão de risco do ONS. Então, é algo aí, uma discussão importante, acho que deveria ser mais aprofundada, mais técnica do que sensorial, né? Porque é importante para o Brasil, né? A gente não deveria rasgar a oportunidade de termos hidrelétricas em alto volume no Brasil, enquanto a gente tiver a oportunidade de ter. Tem um terceiro ponto que também é importante, ou seja, a carga de impostos sobre equipamentos hidrelétricos no Brasil hoje ela é mais alta do que os outros equipamentos de eólica ou mesmo de solar, né? O que não me parece razoável, porque é uma indústria brasileira, né? Então, assim, nós estamos num terreno não isonômico, então, entre hidráulica e eólica. Eu acho que deveríamos pensar sobre a possibilidade de ter alguma isonomia entre a incidência de impostos de equipamentos em hidráulicas e eólicas ou solar. E, por último, tem uma questão que ela é bastante importante, que é a expansão com volume. Ela se dá essencialmente no norte do Brasil, né? Onde está a floresta amazônica, as grandes centrais ainda para se expandir estão predominantemente no norte, né? Isso também gera um custo de conexão maior do que historicamente nós tivemos. Então, se fazer os grandes linhões da Amazônia, que todo mundo deve acompanhar aí pelos jornais, etc., geram um ônus importante aí para o custo da energia e também é um desafio relevante para as hidrelétricas. Aprofundando um pouco biomassa, e esse é um tema que eu conheço menos do que os outros dois, né? Eu acho que biomassa é uma fonte bastante interessante, porque você tem uma geração próxima do consumo. O interior de São Paulo é um exemplo clássico disso. Você tem uma série de usinas aí de açúcar e álcool que produzem energia também elétrica e injetam isso na rede.
Capacidade de expansão ainda é grande, né? Você tem uma série de usinas ainda que são subaproveitadas do ponto de vista de geração elétrica, de energia elétrica, e o volume de bagaço que se gera ele é muito grande. É fácil implantar, fácil e rápido, né? Se você montar uma térmica, em um ano e meio, você consegue implantar uma térmica e iniciar a geração, o que é interessante. E ela pode fazer, em certa monta, o papel de qualquer térmica naquela lógica de hidroeólica térmica, né? E é limpa, né? Você não depende de combustível fóssil e tem um volume importante de combustível ainda para aumentar a capacidade brasileira de geração de biomassa. Os desafios importantes, sazonalidade, né? Você gera na safra, geralmente. É possível você armazenar e gerar mais linearmente, mas economicamente não é tão vantajoso assim, então tem uma questão de sazonalidade importante. Você tem uma variação de oferta em função de como a safra, a produtividade dela se dá, né? Tem anos que você tem uma safra melhor e pior de cana e, portanto, você tem impactos derivados aí na capacidade de geração daquela térmica, né? E, por último, tem um desafio estratégico importante, que é se o etanol celulósico se tornar uma realidade em escala, e está muito próximo de se tornar, né? Isso já é mais interessante para o produtor de açúcar de álcool produzir o etanol celulósico do que produzir energia elétrica. Então, tem aí uma ameaça a essa fonte como uma fonte alicerçal do Brasil em termos de energia elétrica, que é o etanol celulósico, que está muito próximo, está há alguns anos aí de se tornar viável em maior escala. Energia solar, né? A solar, ela é uma energia mais recente, que todo mundo, assim, a percepção de modernidade e de ineditismo dela é maior do que todas as outras, né? Porque gerar energia com sol, tal, sempre foi algo intuitivo que a gente sempre sonhou, hoje virou realidade, mas na verdade biomassa nada mais é que energia solar, né? A fotossíntese nos fez esse favor de não precisar de painéis de silício para gerar energia derivada da capacidade solar de calórica, né? Então, no Brasil, a solar tem desafios importantes, principalmente pelo seguinte: nós temos outras fontes de energia limpas, tão limpas, ou mais limpas, na verdade a eólica é mais limpa que a solar, né? A preços muitíssimo mais baixos, né? Para você hoje viabilizar uma solar, e tem contas diferentes, mas por menos de R$250, R$275 por megawatt-hora, você não consegue viabilizar uma geração solar, né? Versus cento e poucos reais, 115, 120 reais que você tem nos leilões das eólicas. Então, existe uma diferença importante que nós, como um país que não é um país, não somos um país rico, que tem condição de oferecer subsídios em alto volume para fomentar uma indústria, existem discussões importantes sobre a decisão de se subsidiar a solar, dado que nós temos opções mais competitivas, né? As vantagens da solar são diversas. Primeiro, você tem uma geração que a gente chama de geração distribuída, né? Ou seja, olhando para o mundo daqui a 10 anos, talvez mais, talvez menos, mas o mundo vai ter uma capacidade de se gerar energia em fração, em uma série de atividades que você desempenha, né, muito grande. O futuro é esse. Obviamente, nós vamos continuar a ter plantas e centros de geração de alto volume, como temos hoje, mas cada vez mais você vai não só diversificar o tipo de fonte, mas a localidade e a mecânica que você consegue transformar calor, por exemplo, em energia, energia mecânica, energia cinética e tudo mais. Então, a solar é o futuro, sem dúvida nenhuma. Acho que o Brasil tem uma vocação implícita pela insolação e tudo mais, mas ainda acho que, assim, em termos de alta escala, e nos próximos 5 anos, é complexo você viabilizar pelas alternativas que existem.
Outra vantagem que existe substancial solar é que ela ajuda você a ter uma estabilização no alto sistema elétrico, né? Você tem uma geração muito mais dividida, então você tem um equilíbrio elétrico do sistema como um todo maior, né? E tem aquele sonho que eu acho que um dia vai virar realidade, que é você poder gerar energia em casa e ser exportador de energia para o sistema, né? Ou seja, você tem alguns casos aí na Alemanha, principalmente, né, que você tem lá um balanço que você, depende se você consumiu ou exportou para a rede, você tem lá um balanço que você vai ajustando a conta de luz. No Brasil, ano passado, a ANEEL lançou uma resolução bastante moderna até, de como vai acontecer isso no Brasil, e o conceito é muito parecido, que você pode abater o que você gerou num prazo além, acho que 1 ano à frente do dia que você de fato gerou. Então você tem uma poupança de energia gerada, você pode ir abatendo na sua conta de luz, de fato, de forma a reduzir o seu custo líquido de energia, ou um consumidor residencial, ou industrial, ou um comercial. Então acho que é moderno, acho que chegaremos lá, mas ainda não me parece ser a hora aí que isso vai acontecer de forma mais profusa. Antes de começar as perguntas e respostas aqui, eu já falei bastante, só um último ponto, que é no momento de manifestações aí espalhadas pelo Brasil, né? Fazer a minha manifestação aqui, que é a seguinte: tudo isso que eu disse é muito relevante, mas é sempre bom lembrar que ainda no Brasil a gente tem por volta de 35% do preço de energia que cada um paga em sua casa são impostos. Então eu acho que um país, para conseguir ter produtividade e ter uma renda disponível mais rica, né, que possa propiciar prosperidade, deveria repensar isso. Acho que tivemos um grande avanço, e tem até, esqueci de mencionar isso, mas o ano passado a redução dos encargos foi algo também muito importante, aí, promovido pela presidenta Dilma. Acho que foi um marco, né? Ou seja, acho que no que ela conseguia mexer, que era a tarifa e os encargos, ela mexeu, né? Agora tem uma outra iniciativa importante que a sociedade deveria defender e fazer manifestações na rua, que a gente ter alguma forma inteligente de reduzir os encargos sobre a energia. E falo isso porque a energia, como eu disse no começo, para amarrar aí a minha fala inteira, ela é parte de tudo que se produz, de tudo que se consome, de tudo que propicia prosperidade para as pessoas, né? Então, mexer 2% nesse valor gera uma capacidade de você gerar riqueza e de gerar valor social muito grande. Então, acho que é algo importante a se pensar, e aí para a gente avançar nesse grande projeto da nossa empresa, das empresas colegas e do setor, que é garantir energia barata, no risco certo e ambientalmente sustentável. Bom, obrigado, Antônio Bastos, por ter nos permitido essa reflexão sobre as energias renováveis, principalmente nós vimos a eólica, em parte a solar, vimos a biomassa e, sem dúvida, solar, a biomassa, eólica... Hidráulica. Hidráulica. Hidráulica, perdão. Hidráulica, que é a mais importante, né? Exatamente. Então, vimos os prós e os contras de cada uma delas, né? Ele ajudou a gente a poder, então, focar melhor esses pontos. Vocês provavelmente já devem ter algumas perguntas. Falou daquele sonho, né? Da microgeração. É um sonho, realmente, né? Que todo mundo tem, de poder gerar na própria casa e depois, eventualmente, até vender, né, para a concessionária. Isso. Quem sabe qual vai ser o caminho do futuro da energia. Mas, então, se vocês tiverem perguntas para fazer, levantem a mão. Nós temos perguntas, inclusive, da internet, mas levantem vocês a mão, serão atendidos. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês
Nós estamos gravando tudo, procurem serem objetivos para que todos possam formular suas perguntas. E vamos iniciar com a internet. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite. Nós estamos transmitindo este programa no site da CPFL Cultura, onde os internautas nos acompanham e participam enviando as suas questões. O Matheus faz a seguinte afirmação e depois encerra com uma pergunta. Recentemente retornei de uma viagem pela Suécia, onde tive a oportunidade de conhecer sistemas de gestão de resíduos orgânicos para produção, purificação e liquefação de biogás. O modelo de negócio ainda não é viável economicamente, mas o país está investindo no futuro e diversificando a fonte de receitas ao contemplar a venda das tecnologias no futuro. O que você acha dessa fonte alternativa para o Brasil? Lembrando que esse modelo opera em pequenas cidades com menos de 20 mil habitantes naquele país. Além disso, o que você acha da alternativa de geração de energia a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos? Eu acho que na questão de tanto resíduos orgânicos quanto resíduos sólidos urbanos, você não deveria pensar só no preço de energia, porque o descarte e a reciclagem daquele material, ele tem um custo ambiental muitas vezes muito grande, né? Um custo logístico também grande. Então, existe espaço, além da pura competitividade de preço para esse tipo de geração, porque você economiza, evita um custo ambiental alto, né? E evita também você ter, eventualmente, uma logística para levar para um aterro ou dar algum tipo de destinação para aquele resíduo. Então, varia de caso a caso, ou seja, existem alguns casos no Brasil aqui, especificamente de resíduos orgânicos, que são bem sucedidos até. Geração de biogás, etc. Acho que tem um espaço muito grande para se trabalhar com isso. Em termos de volume de geração, não resolve nossos problemas em termos de demanda. Não é o que resolve, mas sem dúvida nenhuma, sob uma ótica mais puramente ambiental e de resíduos, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta e que em poucos anos nós vamos ter quase que 100% dos resíduos transformados em energia. Boa noite. Você comentou que a energia solar é menos limpa do que a eólica. Gostaria que você explicasse um pouco essa colocação. Lógico. A pegada de carbono é definida em vários prismas. Tá? O prisma da geração, né? Ou seja, se você, ao gerar, consome, gera ou não gera resíduo. Né? Nesse caso, nenhuma das duas gera, nem a solar nem a eólica. Mas na fabricação de equipamentos, né? Ou seja, você tem um outro prisma, que é o prisma de quanto que eu investi de carbono para ter painéis solares ou para ter turbinas eólicas. Nesse caso, existe uma diferença importante entre a solar e a eólica. A solar é maior. Por causa do silício, por causa do processo de manufatura dos painéis solares. Estou falando especificamente de geração solar não térmica. Solar, O Carlos Lopes pergunta se é possível construir uma usina de energia solar com capacidade para abastecer uma cidade de pequeno porte. Possível é. Econômico, ainda não. Você ter... a área a área de painéis que você precisa para abastecer uma cidade de... Deixa eu fazer uma conta aqui rápida. De 10 mil residências. Estamos falando de talvez 15 megawatts. Estamos falando de uns 400 mil metros quadrados.
Isso só em área de painéis. Fora isso, você tem um custo que, como eu disse antes, ele é bastante mais alto que as outras opções que nós temos hoje no Brasil. Então, possível é tecnicamente, sem dúvida nenhuma, hoje é 100% possível. Agora, econômico ainda não é no Brasil e quase em lugar nenhum no mundo. Tudo bem? Eu cheguei atrasado. Meu nome é Hércules e eu sou da área de construção civil e engenharia. Veja bem, eu não peguei o início da sua palestra, me parece que você deve ter comentado sobre microgeradores. Eu, numa oportunidade em visita à Holanda, bem há uns 10 anos, observei que existia já na linha eólica, tipo poste de 30 metros de alturas, abastecendo tipo condomíniozinho assim, já no campo, né? Uhum. De 10 a 12 casas. Imaginei que deveria ser algo compartilhado entre aquela pequena comunidade. E isso não era era centenas já, né? De forma distribuída. Você vê possibilidade para grupos de casas, economicamente, aqui no Sudeste, produzir alguma coisa com isso, de forma individual? Hoje não. Hoje não. Porque o custo... A escalabilidade da solar é bem diferente da eólica. Ou seja, você fazer uma eólica e chegar a R$120 de preço, R$130 de preço, você tem que ter um parque de 100 megawatts, né? Você vai compartilhar a linha de transmissão, você vai compartilhar todo o custo de setup daquela planta, né? A produção de aerogeradores de grande porte, né? Estamos falando de 2 megawatts, 100 metros de altura, etc., ela tem a produtividade muito mais alta do que de pequenos, etc. Então, assim, a escala que você consegue ter numa produção mais industrial de energia eólica, ela é muito diferente da produção local, em pequeno porte de eólica. No caso solar, não. Na solar, assim, a diferença ela é quase que marginal, né? Ou seja, a vantagem da escala de você ter um parque de 20 megawatts solar ou ter na sua casa lá 200 quilowatts, então, assim, por isso que a solar tem mais vocação para geração distribuída do que a eólica, porque ela tem essa vantagem de não fazer muita diferença em termos de qual escala que você implanta. Isso. Boa noite, meu nome é Luísa, eu sou estudante de administração também. E eu acho essa área de energia principalmente muito interessante. Eu estou voltando ao meu trabalho, basicamente voltando à questão de lixo orgânico, todas essas coisas, e principalmente no biodigestor, que eu estava lendo uma pesquisa a respeito, principalmente a Alemanha, ela tem grandes biodigestores que elas utilizam o lixo da cidade, o lixo orgânico da cidade, para abastecer ela. Tem uma cidade que é a Passau, chama na Alemanha, em que ela utiliza esse mecanismo para abastecer a cidade. E na questão do Brasil, eu gostaria de saber se é viável utilizar esse método da biodigestão, o biodigestor, utilizando o próprio lixo orgânico, componentes orgânicos, para estar gerando energia para cidades, sendo pequenas cidades ou grandes cidades, no nosso país. Foi o que eu disse, em linha um pouco do que eu disse para a pergunta da internet. É possível, já existe. Já existe algumas gerações via biodigestão. Biogás, ou seja, você tem diferentes processos, né? Você tem, em alguns casos, você usa bactérias para você conseguir gerar biogás, você tem geração por incineração de resíduos sólidos, etc. Tem uma série de mecanismos que já são utilizados no Brasil em pequena escala, né? No caso desse tipo de geração, eu entendo pouco tecnicamente desse tipo de geração, mas tem duas reflexões que eu posso contribuir. Uma é que deve-se considerar sempre o custo
de gestão do resíduo na conta para você viabilizar esse empreendimento. Não pode depender só do preço para vender energia, porque sozinho isso não se paga, né? Não é um processo barato, ou seja, é muito mais barato você queimar biomassa do que fazer geração, né, nessa medida. Mas como você tem um custo ambiental, né, e um custo logístico evitado por fazer isso, você tem que considerar essas duas coisas na equação de viabilização de um projeto de biogestão ou mesmo de geração térmica via resíduos sólidos. Boa noite. Meu nome é Eduardo, sou engenheiro aqui na CPFL. E a respeito da capilaridade que a solar pode alcançar, né, já refleti a respeito um pouco desse assunto. Como você falou, o preço da solar gira em torno de uns R$200 por megawatt-hora. Enquanto que nas residências, de modo geral, no Brasil, a gente, no grupo B, né, a gente tem um faturamento, um preço da energia na ordem de uns R$300, R$350 por megawatt-hora. Isso, teoricamente, faria essa viabilidade da capilaridade da solar mais fácil. No entanto, o custo de investimento ainda, né, e a forma de pagamento que atualmente realmente dificultam essa propagação da solar. E, principalmente, a questão de uma das coisas que, do meu entendimento, que mais pesam no custo da energia solar é o armazenamento dessa energia, exatamente para você ter o uso quando não tem o fornecimento dela. No Brasil, eu sei de poucos investimentos, além dos obrigatórios, vamos dizer assim, por incentivos de P&D, por exemplo, a respeito de armazenamento de energia. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, eu já vi alguns investimentos massivos em plantas de armazenamento de energia, seja por baterias ou até por sistemas de disco girante, né? Isso. Você consegue enxergar alguma linha que realmente impacta na cultura do Brasil de não investir, o setor privado não investir por iniciativa própria em pesquisa e desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia? Tem que dividir essa pergunta em vários pedaços. Primeiro, em relação à tarifa, você tem razão. Não é R$200, a minha conta é 275 por ali e é um pouquinho diferente, mas até o ano passado você tinha alguns lugares que você tinha um break-even com alguma margem para gerar local solar, porque os encargos na tarifa eram muito substanciais, né? Com a exoneração dos encargos, esse ato aumentou, né? E o 275 que eu digo é um 275, por mais que a escalabilidade de solar seja quase que irrelevante, né, o 275 é para você gerar em um pouquinho maior escala, né, para você gerar em casa até mais que 300, né, pelo menos nas contas que nós temos lá, com os fornecedores internacionais. Então, ainda não é assim, em termos de break-even puro de tarifa, não é tão confortável. E tem o segundo ponto que você disse, que é o seguinte, ou seja, você tem que ter um mecanismo fácil para você exportar e você usar o que você gerou de fato e não perder a geração, né? Que é o problema da intermitência da eólica, né? Se você não tiver um sistema hidroeólico térmico, você vai gerar eólica à noite, você não teve o consumo, se você não tiver um equilíbrio de armazenamento via reservatórios de hidrelétrico, você perdeu aquela energia. Então, você não tem fator de capacidade de 50%, é só virtualmente 50%, porque você não utilizou aqueles 50%. É 35% porque você jogou fora a energia que você gerou no momento que você não tinha consumo integralmente. E daí vai para a sua questão de armazenamento. Até hoje, e por isso que eu insisto muito nos reservatórios hidrelétricos, nunca ninguém achou nenhum método mais barato de você armazenar energia, né? Por último, que é o seu ponto sobre investimento em tecnologia, daí eu acho que é uma questão mais ampla de Brasil, né? O Brasil não investe em muita tecnologia. Ou seja, nós ainda estamos engatinhando, nós deveríamos ter uma política de investimento em tecnologia e educação correlata a essa tecnologia que fosse baseada nas características inatas do Brasil. Então, por exemplo, o Brasil... Tem alguma dúvida que o Brasil tem muito vento e energia eólica é importante?
Então, nós deveríamos investir muito em P&D de energia eólica, porque é nosso interesse fazer isso, né? Estrategicamente. Né? Nós temos alguma dúvida que o Brasil tem muito sol e que geração distribuída num país continental como o Brasil vai ajudar muito no longo prazo? Nenhuma. Então, nós deveríamos dominar, se bobear, comprar a maior produtora de painel do mundo. O BNDES deveria comprar a maior produtora de painel do mundo para ter dominado essa tecnologia aqui no Brasil, porque é estratégico para o país, porque nós temos o recurso natural absolutamente abundante. Isso é um diferencial de longo prazo para o Brasil que pode ser muito valioso. Então, eu acho que não é uma questão da acumulação ou não, é uma questão de política tecnológica, industrial, tem muito a ver com impostos, tem muito a ver com o tipo de incentivo que se dá. Em termos das tecnologias de armazenamento, de novo, não tem ainda nenhuma que achamos a solução, mas tem algumas empresas, aí, tem uma empresa israelense, que depois eu posso te passar até o nome, que avançou muito nos últimos anos. Ela tem uma tecnologia bastante importante para acumulação de energia e com pouca perda e com uma efetividade para o grid muito interessante. Antônio, boa noite. Boa noite. Foi muito boa a palestra. Meu nome é Kelly, sou da CPFL também. E eu fico muito preocupado com a questão de política pública mesmo, né, com relação à geração de energia. Né? Como você bem comentou, a questão da bioeletricidade. Né? A gente tem um potencial aí gigantesco para isso, pensando em cana-de-açúcar. Né? No entanto, a gente vê que desde 2008, quando a gente começou a ter a bioeletricidade aí nos leilões, a gente tem um número espantoso, a queda foi espantosa com relação a projetos cadastrados para os leilões. Né? E isso se dá muito, entendo eu, por conta de política pública. Né? E não tem entendimento, o que falta aí para a gente pensar de maneira mais estratégica? Eu entendo que quando a gente pensa em uma matriz energética, a gente está considerando ali custo, vocação, né? Mas eu entendo que falta um pouco de planejamento estratégico, pensando no governo, pensando no país, para a gente conseguir botar isso tudo em pé. Né? O que você entende que a gente precisa para amarrar isso tudo? Garantir o que a gente tem de vocação? Eu acho que assim, nós temos algumas coisas que avançaram muito, e eu gosto do modelo de leilão conceitualmente, porque ele consegue, daí entrando em econometria, né, na verdade, né, ou seja, ele consegue revelar de uma forma efetiva o real custo de capital e de implantação marginal que está disponível naquele momento. Né? Se não fosse assim, você conseguiria ter uma assimetria de alocação de margens, etc., que poderia não atender ao objetivo do regulador, que é ter aqueles 3 elementos que eu disse antes, e o regulador tem pensado historicamente mais em tarifa do que nos outros 2. Né? Mas existem desafios, né? E o que você disse, eu concordo integralmente. Nós deveríamos ter um plano muitíssimo focado em geração de biomassa, porque ela é barata, ela está próxima do consumo, ela está amplamente disponível, né? A tecnologia é banal para você desenvolver isso, né? Então, não tenho dúvida disso. Existem dificuldades implícitas à fonte, por isso que eu acho que leilões por fonte é o modelo ideal, para você conseguir balancear o risco e o custo sem deixar que uma fonte interfira na outra. Né? Você põe no mesmo leilão eólica com biomassa, são coisas muito diferentes. E daí, se você pensar só no critério preço para definir quem ganha o leilão ou não, você acaba gerando uma distorção na realidade da equação de preço e risco. Então, eu acho que deveriam continuar de uma forma estruturada os leilões dedicados à biomassa, no volume certo, de forma a ter aquela combinação ótima de portfólio, porque eu acho um desperdício importante a gente ter o volume de... Você anda aqui pelo interior, não precisa ir muito longe, né? Se você for daqui para até Ribeirão, você vê montanhas e montanhas de biomassa ali, que é energia, né? Energia barata e mal utilizada. Eu acho que assim, essa lógica de você ter leilões
balanceados, que atendam à lógica de diversificação, ao longo do tempo ele vai existir de uma forma bem fracionada, bem balanceada. A gente teve picos, né? Então agora a eólica precisa ter um arranque porque precisa de volume para justificar a vinda dos fornecedores. Então vamos focar um pouco em eólica, né? Outro momento a gente precisa de hidráulica. Eu acho que com o tempo passando, vamos lembrar, né? Não tem esse modelo regulatório ele tem pouco tempo. A gente critica bastante, mas ele é um modelo novo. A gente está aqui aprendendo junto conforme as coisas avançam. Mas eu aposto que vai ter, assim, no longo prazo, a gente vai ter uma lógica de balancear estocasticamente qual que é a fonte mais adequada do ponto de vista de preço e risco e ter um volume constante que garanta que você não desperdice energia barata e limpa, como é o caso da biomassa. Eu concordo com você que poderia ser otimizado isso. Boa noite. Boa noite. Você acha que no horizonte aí de uns 15 a 20 anos haverá um pouco melhor, será melhor distribuída a matriz energética brasileira, que hoje é preponderantemente hidrelétrica? Será que aumentará um pouco a fonte eólica, um pouco a fonte de gás, um pouco a fonte de biomassa e diminuirá a hidrelétrica? Você acha que nos 15 a 20 anos vai acontecer isso ou não? Bom, eu vou te falar o que eu acho que vai acontecer. Acho, né? 15, 20 anos tem que ter bola de cristal, mas o que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer. Não necessariamente é a mesma coisa. Eu acho que o gás vai ganhar um importante espaço. E quando eu digo gás, eu penso menos em gás. Todo mundo fala, não, o gás do pré-sal. Tal. O gás do pré-sal é um problema bastante sofisticado para se resolver. Como você traz esse gás para o continente, como você extrai direito, o custo de extração versus você só queimar. Tem uma questão ambiental também. Então, é mais complexo, mas acho que gás onshore vai ter um espaço importante na nossa matriz daqui a 15, 20 anos. Extrapolação simples com os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem uma plataforma clara e objetiva de você transformar a base de geração deles de carvão para gás. E vão fazer isso em uma década. Isso. Uma década. O negócio, assim, os Estados Unidos, quando eles pegam um projeto, eles fazem de fato, né? Então, acho que a grande diferença aí em termos do que nós temos hoje para frente é uma expansão um pouco, uma expansão relevante da participação da térmica a gás na nossa matriz. Acho que em termos relativos, hidráulica cai, mas em termos absolutos continua sendo a fonte mais importante. E acho que a eólica continua crescendo aí seus 2 mil megawatts por ano até achar a estabilidade dela, que deve ser por volta de 20% da matriz brasileira. Só que eu acho que vai acontecer. O que eu acho que deveria acontecer, eu acho que nós não precisamos do gás. Mas daí é uma questão mais filosófica e ambiental minha do que provavelmente em termos do que eu acho que vai acontecer. Bom, muito obrigado, Antônio Bastos, por esse esclarecimento. A gente está sentindo, a CPFL está fazendo 100 anos, completou 100 anos. Né? Em novembro desse ano, está concluindo 100 anos de existência. A gente estava refletindo, né, que o sistema de geração, transmissão e distribuição nesses 100 anos não mudou muito. Quer dizer, os princípios são os mesmos. A gente está percebendo que no século XXI já estão mudando os paradigmas com essas novas fontes renováveis. Já o conceito de geração está se transformando, o conceito de distribuição e de transmissão, né? Então, eu acho que isso vai ajudar para a gente entender, refletir, pelo menos, melhor, né, sobre o futuro da energia, utilizando essas formas renováveis. Então, agradecemos ao Antônio por essa pontual, né, e nos permitiu esta reflexão. Lembrem que, durante o segundo semestre, nós temos uma parada agora em julho, mas, assim, durante o segundo semestre, nós continuaremos falando sobre o futuro da energia. Portanto, quem está interessado, não deixe de vir. Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que amanhã nós temos um médico urologista, o Dr.
João Afifi Abdo, no Café Filosófico, falando sobre o que é sexualidade masculina normal. Gente, não percam, né? Porque isso vai ser uma revelação para a gente, né? Apesar que a Carmita Abdo disse que o sexo normal era aquele entre humanos, adultos e vivos. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que é agora, o que sobra para a sexualidade masculina. Queríamos lembrar também que durante o mês de julho nós faremos uma pausa na programação, porque estaremos, porém, transmitindo diretamente de 3 a 7 de julho da FLIP, da Festa Literária Internacional de Paraty. Portanto, não deixem de verificar todas as mesas que serão transmitidas ao vivo, de lá, diretamente pelo site cpflcultura.com.br. E algumas delas terão possibilidade de chat. Então, não deixem de participar. Entrem no CPFL Cultura e se cadastrem, para quem não fez isso. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês durante esse primeiro semestre, que vai se concluir, né, justamente amanhã, mas gostaríamos de encerrar o dia agradecendo especialmente o nosso convidado por essa brilhante palestra e também a condução do debate de hoje. Muito obrigado, então, Antônio, e obrigado pela sua vinda. Gostaríamos de fazer um aplauso de agradecimento.